Boa noite a todos, profissionais de enfermagem, estudantes, parceiros, senhoras e senhores. As sessões ABEM Nacional, ABEM-MT e Corém-MT têm a honra em receber a todos na terceira semana integrada de enfermagem 2021. A todos que nos honram com sua presença, sejam bem-vindos, sintam-se saudados. Senhoras e senhores, o objetivo da terceira semana integrada de enfermagem, ABEM, porém MT, é trabalhar os temas enfermagem, uma voz para liderar, uma visão para o futuro dos cuidados da saúde e o trabalho em enfermagem no contexto de crise, bem como tratar os temas pertinentes ao trabalho e à prática profissional de enfermagem no cenário vivenciado. Convidamos a palestra Enfermagem em Práticas Avançadas, uma realidade na urgência e emergência. Apresentamos o enfermeiro Eduardo Fernando de Souza, especialista em urgências, emergências e terapia intensiva. Atualmente coordena a Comissão Nacional de Urgência e Emergência do Conselho Federal de Enfermagem, COFEN, e membro do Comitê Gestor de Crise Covid-19. Boa noite, Eduardo. Muito obrigada pela presença. E a mediadora de hoje será a enfermeira Lígia Cristiane Arfelli, especialista em terapia intensiva e urgência e emergência e conselheira secretária do Corém-MT. Ressaltamos que este evento está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook e as perguntas poderão ser realizadas pela página, que serão transmitidas aos palestrantes ao final da palestra. Passo a palavra ao enfermeiro Eduardo. Boa noite a todos. Em nome do Conselho Federal de Enfermagem, da Comissão Nacional de Urgência e Emergência, gostaria de agradecer ao Corém Mato Grosso do Sul e à ABEM Mato Grosso do Sul pelo convite, e estaremos aqui conversando um pouquinho com o nosso público sobre a enfermagem de práticas avançadas, uma realidade na urgência e emergência. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É um prazer enorme ter todos aqui para acompanhar essa palestra desse tema que é tão novo no Brasil, né, Fernando? E a gente, os profissionais de enfermagem, tem que conhecer e avançar e investir na enfermagem das práticas avançadas. É um prazer receber você aqui, a gente já se conhece, né, nessa luta da urgência e emergência aqui do Mato Grosso e também do país. Agradeço imensamente o seu aceite para essa palestra e espero que todos aproveitem. Obrigado, Lígia. Obrigado, Andresa. Então, vamos iniciar. Não sei se já apareceu minha apresentação. Sim, está aparecendo. Então. Bom, vamos lá. Então, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou deixar meu Instagram aí, @fernandosamu92. Tá? Então, essa palestra da Comissão Nacional de Urgência e Emergência, que nós estamos trabalhando aí já há algum tempo sobre a enfermagem em práticas avançadas, uma realidade na urgência e emergência brasileira. Eu queria também informar que declaro não possuir conflitos de interesse que possam ser relacionados à minha apresentação. Então, todos os exemplos que serão dados aqui são reais, porém de diversas regiões do país. Então, não necessariamente eu estarei falando de Mato Grosso. Então, são realidades que vêm acontecendo no nosso país. O intuito dessa palestra é realmente 100% científica, não tem nenhum cunho político envolvido. Tá? Então, hoje, como que é o retrato da saúde brasileira hoje? A saúde brasileira, ela vive uma transição demográfica acelerada, uma visão hospitalocêntrica, uma deficiência na saúde preventiva e na atenção primária, forte predominância de condições crônicas em decorrência do crescimento e envelhecimento da população, elevada incidência de agravos agudos em decorrência de trauma e violência. E uma coisa que não é de se espantar, né, é a falta de leitos, equipamentos, materiais e ausência de profissionais médicos. Esse retrato da saúde, para vocês terem uma ideia, ele é de 2008. E ele se encaixa perfeitamente com a realidade que o nosso país ele vem vivenciando hoje. Né? Então,
como que as práticas avançadas elas vêm evoluindo no Brasil. Porque qual que é a realidade nossa da urgência e emergência? Eu peguei uma foto antiga. Tá? O que mudou, a todos que nos estão nos ouvindo, que mudou da Covid e sem Covid? Numa emergência SUS dessa. Os pacientes estão um pouco mais graves e está todo mundo de máscara. Não é? E EPI adequado. Então é isso que mudou. Nós sempre tivemos uma deficiência de leitos de terapia intensiva, nós sempre tivemos problemas nas nossas salas vermelhas, nas nossas salas amarelas, né, da urgência e emergência, seja ela do atendimento pré-hospitalar fixo, né, que é no caso das UPAs, né, ou até mesmo dos nossos prontos-socorros de referência da urgência e emergência, não é nada diferente dessa foto aí, uma foto antiga, e nós estamos vivenciando isso hoje. Então, a Covid, ela só veio agravar ainda mais essas condições da saúde pública brasileira. O que mudou de hoje de ontem, na verdade, é de um passado para hoje. Hoje nós temos aí uma transmissibilidade muito alta, um número de pessoas evoluindo a óbito muito grande, uma doença aí, um vírus desconhecido, que ele reage diferente em cada pessoa, ele tem suas diversas variantes, uma transmissibilidade altíssima e uma letalidade também bem considerada, principalmente a nós, profissionais de enfermagem, que chegamos à marca aí de 778 óbitos, 2020, 2021, sendo que 310 somente em 2021. Ou seja, nós estamos indo para o quinto mês, aí na metade do quinto mês do ano, e nós estamos quase já chegando quase no valor que no número de pessoas em óbito que nós tivemos o ano passado. Então, e o que a Covid ela trouxe para nós, né? Ela trouxe uma grande reflexão, porque se nós formos observar que desde 2019 a Fiocruz ela já apontava uma redução no número de leitos no país, certo? E em 2018 o Brasil já perdia 34 mil leitos hospitalares no SUS. Todo mundo que está no pré-hospitalar, que trabalha na urgência e emergência, sabe a dificuldade que é encontrar um leito de paciente crítico hoje na nossa rede de atenção às urgências e emergência. Então, não é de hoje, nós só encontramos um cenário caótico, certo? Um cenário que ele foi se desfazendo ao longo dos anos, desde a Copa América, Copa do Mundo e as Olimpíadas, houve um déficit muito grande, né? Aí eu tenho que discordar aí de um grande jogador brasileiro, que ele fala que não existe Copa sem hospital, né? Gostaria que ele doasse um pouco da fortuna dele e montasse alguns leitos de UTI aí para nós podermos atender. E ainda mais de todas as situações que envolvem a deficiência, né, do atendimento pré-hospitalar, como nós podemos ver um decréscimo muito grande na evolução de número de hospitais públicos disponíveis do SUS, tá? E a nossa rede, existe uma queda muito grande, muito considerada ao longo dos anos, que nós acabamos pagando um preço alto agora com a chegada da Covid, né? Nós pagamos um preço aí muito alto com isso, e outra situação, nós temos uma resolução, né, a 2048, que é o regulamento técnico dos sistemas estaduais de urgência e emergência, é a nossa avó, vamos dizer assim, do atendimento pré-hospitalar brasileiro, que ela já está indo aí, já fez a maioridade, já tem 18 anos de sua construção, de sua elaboração, totalmente defasada, totalmente desatualizada, como está a nossa saúde brasileira, tá? A nossa portaria 2048, pelo menos para o pré-hospitalar móvel, ela trabalha sobre 2 modelos de atendimento pré-hospitalar. Ela trouxe o suporte básico de vida, que é o modelo Scoop and Run, que é o modelo americano, onde é colher e correr. Ele era focado mais para o paramédico, apesar que o paramédico americano ele tem muito mais funções do que o técnico e auxiliar aqui no nosso país. O modelo Scoop and Run é feito para o suporte básico de vida,
que é levar o paciente o mais rápido possível ao hospital, e o sistema Stand Play, que é um sistema francês, que é ficar e jogar, é o modelo para nossas unidades de suporte avançadas. Esse modelo, ele leva o médico ao paciente. Então, eu tenho o Scoop and Run e o Stand Play, dois modelos que são utilizados hoje, né, são utilizados até hoje em nosso país, porém, já muito desatualizados, defasados, e ele não condiz com a nossa realidade brasileira. Porque não adianta eu trazer modelos americano ou europeu para a realidade brasileira dentro de um país que eu tenho uma rede de atenção à urgência compostas por hospitais terciários, hospitais secundários referenciados dentro da nossa rede. Eu tenho a nossa UPA 24 horas, estratégia da saúde da família, unidade básica de saúde, central de regulação médica, o quartel do Corpo de Bombeiros. Eu tenho vários tipos de ambulância, aí, começando com a ambulância tipo A, que é uma ambulância de simples remoção, que ela geralmente é montada em Fiorino, Saveiro ou em qualquer outra picape, que por legislação ela tem que ter um sinalizador acústico visual, uma maca fixa, que não é nem retrátil, e um cilindro de oxigênio. Ela só tem que ter isso. E é engraçado que nem espaço ela tem. Mas às vezes é um único recurso de um município dentro de uma rede de atenção às urgências. Então, quando nós observamos esse desenho da RAU, ou da RUI, como querem dizer, RAU, Rede de Atenção às Urgências, ou RUI, Rede de Urgência e Emergência, ele é muito bonito. Quando eu vejo a atenção domiciliar atuando corretamente, a atenção básica, a atenção primária à saúde sendo a base de toda a promoção e prevenção da UPA, do SAMU, dos hospitais de referência, mas nós sabemos que existe uma necessidade muito grande de melhoria em nosso país, quando nós falamos em rede de atenção às urgências e emergência, porque ela não é aplicável. Não adianta eu fazer eu falo que a 2048 e a rede de urgência no Brasil, ela é uma receita de bolo com ingredientes únicos, que os ingredientes que eu tenho no norte eu não tenho no sul, que eu tenho no centro-oeste eu não tenho no sudeste, e que eu tenho no sudeste eu não tenho no nordeste. Então, assim, quando nós vamos desenvolver, e a Comissão Nacional de Urgência e Emergência trabalha para isso, é realmente para mudar o modelo, na verdade, rediscutir a aplicabilidade da rede de atenção às urgências no Brasil. Como que eu faço em áreas rurais? Tá? As cidades distantes dos grandes centros ou em situações especiais. O modelo de APH móvel deverá ser reavaliado conforme diretriz e características de cada serviço de urgência e emergência. E não adianta eu colocar uma UPA numa cidade que ela não vai ser atendida, ela vai virar um grande postão de saúde, né? Uma grande unidade básica de saúde. Então, o modelo ele precisa ser revisto. E pegando um gancho da própria 2048, considerando a grande extensão do território do país, que impõe distâncias significativas entre municípios de pequeno e médio porte, e seus respectivos municípios de referência para atenção hospitalar especializada e de alta complexidade, necessitando, portanto, de serviços intermediários em complexidade, capazes de garantir uma cadeia de reanimação e estabilização para os pacientes graves em uma cadeia de cuidados imediatos e resolutivos para os pacientes agudos não graves. Então, o que a portaria quer dizer isso? Que além da rede de atenção às urgências e emergências, dos hospitais de referência, dos hospitais primários, eu tenho que ter um nível intermediário, certo? Então, como é que, se eu for pegar os modelos de atendimento pré-hospitalar, o básico ou avançado, para poder correr ou jogar, que é o Scoop and Run ou Stand Play, eu tenho que saber para onde eu ir, para onde eu vou. O Brasil ele tem aí 5.570 municípios, sendo eles um distrito federal e um arquipélago, né? São 5.568, mais um distrito federal e mais um arquipélago, totalizando 5.570 municípios. E nem todos desses municípios ele tem uma assistência à saúde adequada, uma resposta de urgência e emergência adequada. Nós sofremos muito com a ausência de profissionais médicos aí em diversas
regiões do país, principalmente na região sudeste. A capital de São Paulo hoje tem uma defasagem muito grande no número de médicos que atuam no serviço do SAMU lá, das 15 suporte avançado que eles deveriam ter por legislação por dia rodando, tem 7, 6, 8. Então existe essa carência de profissional. Só que nós temos que realmente observar e fazer uma reflexão sobre o que nós temos de cobertura quando nós falamos de atendimento pré-hospitalar móvel, que é a rede SAMU 92. É a maior rede de serviços regulados do mundo. Nós temos 191 centrais de regulação, 3.362 ambulâncias, sendo dividida elas 615 unidades de suporte avançado. Pergunta a todos que estão participando. 615 UTIs móveis atende a realidade do paciente crítico no Brasil hoje? Com certeza não. Unidade de suporte básico de vida, 2.747 ambulâncias do SAMU habilitadas. Então, só olhando aí, eu já vejo aí um percentual quase mais de 4 vezes aí maior do que a unidade de suporte avançado. Eu tenho 3.618 municípios cobertos. Então, mas é coberto assim com uma avançada e talvez nem avançada e nem básica tenha. O município ele faz parte de uma cobertura regional. Qual que é o tempo-resposta que eu tenho para chegar nesse município, se eu trabalho numa regional e vou atender um município? Então, a regionalização do SAMU, eu participei desse processo no Ministério da Saúde quando estava lá, mas nós observamos que foi um grande erro, porque não adianta eu aumentar a cobertura desse município se eu não tenho resposta adequada para fornecer. E além do mais, nós temos 252 motolâncias, 14 helicópteros, entre helicópteros e aviões, e 12 ambulâncias aí da rede SAMU 92. Indo agora para o pré-hospitalar fixo, nós temos 509 UPAs, sendo 157 porte 1, 149 porte 2 e 203 porte 3. Eu tenho 384 municípios cobertos, não dá nem 10% dos municípios brasileiros cobertos, porque é da mesma filosofia de trabalhar com regionalização. Por que os municípios regionalizam? Porque o custo operacional, tanto do SAMU quanto da UPA, é muito alto. Manter uma estrutura dessa, com um recurso enviado pelo Ministério da Saúde, desatualizado há 8 anos, que a última portaria é a 1010 de 2012, não dá para a gente manter não fecha a conta manter uma UPA. E tem estados ainda que, por ser tripartite, o estado ele não contribui com a sua parte, então acaba ficando só o recurso do governo federal, que já está defasado, não seria 50%, mais o incentivo dos municípios aí que fazem parte dessa regra. Então nós temos aí um quadro muito preocupante quando nós falamos da rede de atenção às urgências e emergência. E as UPAs hoje, ela não deixa de ser diferente antes e depois da Covid. A sala vermelha das UPAs, na sua grande maioria, mais de 80% das UPAs, creio eu, elas já estavam com o paciente entubado guardando vaga de UTI. Então, nós temos uma grande deficiência na nossa atenção primária, principalmente na classificação de risco. A UPA ela foi criada com o intuito, em 2009, de desafogar as portas de entrada. Mas hoje ela virou um grande postão de saúde, que ela atende os verdes e os azuis, que vão para a UPA para buscar atendimento, porque eles sabem que lá tem médico 24 horas, na sua grande maioria das vezes. Então, amigos, é uma reflexão que nós devemos fazer sobre as condições e a realidade da urgência e emergência brasileira. O que nós não podemos deixar, e por isso que nós estamos aqui hoje, é amparar esses profissionais que estão no atendimento pré-hospitalar, seja ele fixo ou móvel, com as normatizações e resoluções do Conselho Federal de Enfermagem, para amparar algumas assistências a esses pacientes críticos, né? Ou até mesmo se eu tenho médico na unidade e chega 2, 3, 4 pacientes graves necessitando de uma via aérea avançada, rápida, ou eu estou precisando de um acesso rápido e eu não estou conseguindo
funcionar, então vou fazer intraóssea, vou passar uma máscara laríngea. Então nós fomos dando competências a esses profissionais que atuam no atendimento pré-hospitalar, seja ele fixo ou móvel. Uma outra grande preocupação, 85% do Brasil é descoberto. Então, nem a resposta do Corpo de Bombeiros eu tenho uma cobertura de 12% na região norte do país, é muito pequena, 16% na região centro-oeste, 5% no nordeste, 15% no sudeste, e na região sul eu tenho 27%. E destaco a região sul porque ela trabalha ainda com bombeiros voluntários. Então tem uma cultura europeia muito bem difundida, uns serviços aí, na qual destaco o Joinville, que é uma organização extraordinária de quartel de bombeiro voluntário. Tá? Então nós temos uma cobertura maior. Então, como é que nós temos, então, na nossa rede de atenção às urgências? Hein? Temos cobertura nacional de urgência e emergência? Então, considerando a necessidade de ordenar o atendimento das urgências e emergências, garantindo acolhimento, primeira atenção qualificada e resolutiva para as pequenas e médias urgências, estabilização e referência adequada dos pacientes graves dentro do Sistema Único de Saúde, por meio do acionamento e intervenção das centrais de regulação médica. Então, será que essas 191 centrais, ela atende todo o nosso país? Gente, não atende. Eu tenho dificuldade de comunicação, eu tenho dificuldade de compra de rádio, de telefonia, sabe? Eu tenho as áreas de sombra. Então, nós estamos realmente trabalhando no limite, na garra e na força de muitos apaixonados pelo pré-hospitalar, que não adianta nada eu ter helicópteros, ambulâncias, furgão 4x4, resgate, ambulância, avião, moto, e todo isso daí, se eu não tenho um modelo padrão para o atendimento pré-hospitalar brasileiro. Tá? Uma rede de atenção às urgências ela deve ser flexível e capaz de ajustar em cada situação local específica. Alguém se familiariza com essa foto? Isso aqui é um município onde eu tenho uma ambulancinha Fiorino, sem nada dentro. Aí a sala de emergência com uma bala de O2, um foco cirúrgico ali, uma mesinha de medicação e mais nada. E um pulso oxímetro. Não tem um monitor, não tem um ventilador. E isso é a realidade de muitos municípios. Muitos municípios. A urgência e emergência ela deve ser realmente revista, deve ser rediscutida e deve ser levado realmente para as autoridades a nossa preocupação, porque não dá para a gente atender uma emergência adequada num pronto atendimento, num pronto-socorro desse tipo. Tá? Então, na verdade, eu estou limitando a minha capacidade de assistência ao paciente crítico, não tendo condições de trabalho. Tá? Então, quando nós observamos os componentes de interface da rede de atenção às urgências, eu não tenho acolhimento em muitos municípios, qualificação profissional, não tenho, informação, regulação. Então, atenção básica, muitos municípios brasileiros não tem cobertura no mínimo de 50%, como preconiza as legislações. Promoção e prevenção não é feita, não tem sala de estabilização, a não ser alguns municípios do Nordeste e Centro-Oeste. SAMU e UPA não são em todas as cidades. Hospitais, às vezes o hospital referência fica a 200, 300 quilômetros do meu município, e uma atenção domiciliar que acaba não funcionando. Então, é necessário fazer um upgrade desses componentes, é necessário rediscutir o modelo de atendimento pré-hospitalar fixo e móvel no Brasil. Por quê? Eu quero pegar uma nota do CREMESP, do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, do dia 19 de setembro de 2016, que ele fala: urgência e emergência, o desejável e o possível. Convivemos com a falta de profissionais preparados nas unidades para a regulação do sistema e composição das equipes nas ambulâncias para atender urgências e emergências. Grande parte das escolas médicas e de enfermagem não tem corpo docente nem estrutura para formar emergencistas. Eu mesmo, quando eu me formei enfermeiro, a minha professora nunca tinha pisado dentro de um pronto-socorro. Certo? Ela era de outras áreas, mas ela acabou dando urgência e emergência para toda a nossa turma, e não é diferente do que acontece hoje no nosso país.
Tem muitos profissionais recém-formados aí que não conhecem a realidade do SUS, não conhecem a realidade dos grandes hospitais, fluxos, e estão dando aula, estão formando profissionais, tá? Principalmente os profissionais que estão fazendo agora a modalidade EAD sem estágio. Vocês serão prejudicados, tá? Vocês sem estágio, gente, que nem eu falo, o Conselho Federal de Enfermagem, ele recomenda, né? Pode fazer esse PCMPD, faça uma faculdade que ela seja reconhecida pelo MEC e que, no mínimo, ela tenha um bom campo de estágio, que é onde você vai aprender. Porque a grande seleção de profissionais vai ser o mercado de trabalho. E existe uma preocupação aqui no COFEM, é quando passar a pandemia. Nós teremos milhares e milhares de técnicos, auxiliares e enfermeiros desempregados. O mercado não vai suportar todos esses profissionais. Então, o serviço de atendimento pré-hospitalar necessitaram garantir o acesso e a qualidade da assistência. A Rede SAMU 92, Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, Grupo de Resgate de Atenção às Urgências de São Paulo. Na ausência dos profissionais médicos, enfermeiros acabaram assumindo outras responsabilidades, tanto na assistência, ou seja, na intervenção, quanto na central de regulação das urgências. Então, isso já vem ao longo dos anos, o CBMERG, aí, o Bombeiro do Rio de Janeiro, desde 2002 ele já atua com enfermeiro técnico na ambulância. SAMU de São Paulo desde 2012, se não me engano, 2004, e o Grau São Paulo desde 2013. E nós temos aí uma grande preocupação. Por quê? Hoje nós temos aí 615 unidades de suporte base, de suporte avançado. Essas são 3 características que essas unidades elas se encontram. Ou a UTI móvel ela está em atendimento, tá, um paciente crítico, ou ela está transportando o paciente crítico, ou ela está baixada por manutenção ou falta de equipe. São essas 3 condições. E com isso, com baixo número de unidades de suporte avançado e o elevado número de suporte básico de vida, existe uma transição de atendimento, tá? Que é onde nós falamos de média complexidade, que é onde seria interessante o enfermeiro estar atuando com enfermagem em práticas avançadas ou procedimentos avançados em enfermagem, ou na modalidade CIV, para pegar móvel e práticas avançadas no pré-hospitalar fixo. Tá? Então, desde a sala de emergência das unidades das UPAs, né, que se chegou 2 pacientes graves, o médico está tentando estabilizar um paciente, nada impede, com as resoluções que temos hoje, do enfermeiro assumir um outro paciente dentro de uma UPA. Ele, desde que tenha protocolo, ele tenha capacitação para isso. No APH móvel, existe essa transição do básico e atender os casos graves. Porém, na resolução COFEM 487 de 2015, técnico e auxiliar não estão autorizados a medicar sob prescrição médica à distância. Ou seja, as unidades de SAMU que o suporte básico de vida medicam estão totalmente errados. E o RT, o responsável técnico, pode ser punido por isso. Tá? Ele vai responder um processo ético, porque já na 487, se vocês lerem, é exclusivo do enfermeiro fazer a medicação sob prescrição à distância, ou SMS, ou qualquer que seja o tipo de mensagem. Então, essa é a grande preocupação brasileira. Nós temos aí uma transição de competências, né? O básico atendendo o paciente grave, porque ele tem o maior número de ambulâncias, e muitas vezes o SAV, o avançado, ele não, atendendo depois uma baixa complexidade, porque ele acabou saindo por um pedido político ou por uma transferência aí, por ausência de transporte secundário na sua região. Então, o ano passado, a Comissão Nacional de Urgência e Emergência publicou seu primeiro artigo, né, Enfermagem em Práticas Avançadas no Atendimento Pré-Hospitalar, Oportunidade e Ampliação no Acesso do Brasil. Então, qual que é a intenção de trabalhar com as práticas avançadas? É oferecer aos nossos pacientes a oportunidade dele acessar a rede de urgência e ele ter um atendimento de melhor qualidade. Como vocês podem ver nesse gráfico, que foi um estudo retirado do Tabnet, né, do DataSUS,
nós temos aí um aumento considerado de municípios cobertos, um aumento pequeno de suportes básicos e um aumento aí de suporte avançado bem irrisório comparado ao número de municípios atendidos. Então, essas ambulâncias de suporte básico de vida são aquelas que estarão atendendo os pacientes críticos na ausência do suporte avançado. Então, a enfermagem em práticas avançadas hoje, o EPA, ou PAI, ela preenche a lacuna existente entre suporte básico de vida, que é maior número e menor resolutividade. Não adianta eu ter muitos números e ela não ter resolutividade nenhuma e nem legalidade para isso, e o suporte avançado de vida, que é o menor número e maior resolutividade no atendimento aos pacientes críticos. Então, existe essa lacuna, e essa lacuna ela vem ser preenchida com o suporte intermediário de vida através das práticas avançadas para enfermagem de urgência e emergência, que é o CIV, suporte intermediário de vida. Então, o que na verdade acaba sendo a enfermagem em práticas avançadas, né? Não é o profissional enfermeiro desfibrilar, intubar, fazer uma punção para descompressão de alívio. Não, isso aqui é ato médico. Tá? São procedimentos exclusivos do profissional médico. O CIV é um suporte intermediário de vida. A modalidade é uma modalidade de atendimento pré-hospitalar focada na equipe, que é composta por enfermeiro, técnico de enfermagem e condutor de ambulância, tá? E associado a práticas avançadas de enfermagem no atendimento pré-hospitalar. A enfermagem em práticas avançadas é uma proposta de modalidade para a urgência e emergência brasileira, com a finalidade de oferecer melhor qualidade na assistência através da enfermagem em práticas avançadas aos pacientes graves, que hoje, em grande parte, estão recebendo assistência básica de vida. E isso acontece não só na rede SAMU 192, mas acontece nas UPAs também. Eu tenho lá, às vezes, um médico para fazer sala vermelha, sala amarela, tá? Então, assim, é a realidade do nosso país. Então, através das dificuldades enfrentadas pela equipe de atendimento pré-hospitalar, fixa e móvel, lembrando que móvel é SAMU, e tudo que é ambulância, moto, ambulância, aeronave, e o fixo, que são as UPAs, na assistência imediata a pacientes graves, na ausência do profissional médico, criou-se a necessidade de ser elaboradas legislações que normatizem e amparem os profissionais enfermeiros ou enfermeiras que atuem na assistência e na central de regulação das urgências. Mas espera aí, enfermeiro na central de regulação das urgências, sim. O enfermeiro, pela nova resolução 655, desde a 633, na verdade, mas a da 655, ele já tem suas atribuições para atuar na central de regulação das urgências. O enfermeiro ele não vai fazer a regulação, o ato regular é um ato médico, tá? Mas o enfermeiro ele pode fazer triagem, ele pode liberar a viatura, ele pode organizar a operação em si, ele pode fazer rodízio das equipes, ele pode oferecer apoio via rádio às equipes de enfermagem que estão no local, ele pode verificar as macas presas, viaturas que estão em N's diferentes, pode ajudar o médico regulador nos acidentes de múltiplas vítimas. Então, o enfermeiro tem um papel fundamental e já vários SAMUs e serviços de APH já contam com esse profissional. Então, a resolução 655/2020, que nós carinhosamente chamamos de 2048 da enfermagem, ela normatiza a atuação dos profissionais de enfermagem no atendimento pré-hospitalar, móvel, terrestre e aquaviário, quer seja na assistência direta, no gerenciamento ou na central de regulação das urgências. Então, no seu primeiro artigo, ela já deixa claro, tá, que normatizar a atuação dos profissionais de enfermagem no âmbito de suas competências legais no atendimento pré-hospitalar, terrestre e aquaviário, bem como nas centrais de regulação das urgências, em serviços públicos, privados, civis e militares. Dentro, no anexo dessa portaria, nós temos o item 6, que é o escopo de atuação do enfermeiro na central de regulações. Então, esse enfermeiro ele engloba uma série de atividades que qualificam o processo de gerenciamento e regulação das solicitações de atendimento, bem como viabilizam a supervisão, controle e otimização das equipes assistenciais que atuam dispersas no território. Sendo assim, compete ao enfermeiro em atividades na central de regulação, quem
digitar lá no Google Resolução 655 COFEN, vai aparecer todo o anexo lá e todas as competências que o enfermeiro tem dentro da central. Uma outra situação muito interessante que veio para nós, que nós fizemos, na verdade, foi a Resolução 653, que normativa a prerrogativa de identificação de morte óbvia ou morte evidente por profissionais de enfermagem em serviços públicos privados de atendimento pré-hospitalar móvel. Ou seja, se eu tenho uma situação que a morte é evidente, tá, eu não preciso ficar mais com a ambulância empenhada nessa ocorrência. Eu identifico, a enfermagem não constata, nós identificamos a morte evidente, passamos para a central de regulação, isso cabe protocolo, treinamento, tudo, e ficamos à disposição para um novo chamado. Quando nós falamos de pré-hospitalar fixo, né, ou nas UPAs, ou nas salas de emergência dos hospitais, falando na urgência e emergência como um todo, a resolução 641 do COFEN, ela normativa a utilização de dispositivos extraglóticos, né, que é a máscara laríngeo, o tubo laríngeo, e outros procedimentos para a via aérea por enfermeiros nas situações de urgência e emergência nos ambientes intra e pré-hospitalar. Então, pessoal, vocês que estão nos ouvindo agora, que trabalha dentro de um hospital, de um pronto-socorro, de uma UPA, desde que você tenha o equipamento e a capacitação adequada, você pode utilizar o dispositivo extraglótico e garantir uma via aérea para aquele paciente que necessita. Tá? Então, por isso que eu disse, já estou com o médico na sala vermelha, chega um acidente com múltiplas vítimas, 1, 2, 3 vítimas aí, com comprometimento respiratório, se eu tiver protocolo e material disponível, eu posso realmente garantir a via aérea daquele paciente, sabe? E continuar meu atendimento. A 648 é a mesma coisa. Tá? Ela dispõe sobre a normatização da atuação do enfermeiro na realização de punção intraóssea em adultos e crianças, em situação de urgência e emergência pré e intra-hospitalar. Então, nós temos aí 2 resoluções que foram feitas tanto para o pré quanto para o intra-hospitalar e devido à pandemia. Lembro que tem muitos colegas aí dos grandes centros, só um minutinho aqui, dos grandes centros que na chegada dos pacientes com comprometimento respiratório, eles tinham que aguardar os médicos fazer um procedimento de intubação endotraqueal, sendo que eles tinham máscara laríngea e poderiam fazer uso desse dispositivo. Então, o COFEN veio normatizar, através dessas 2 resoluções aí, as ações. E o que nós precisamos fazer para ter as práticas avançadas? Primeiramente, é quebrar paradigmas. Certo? A enfermagem tem que ser unida, nós somos mais de 2.400.000 profissionais de enfermagem no Brasil. A enfermagem, ela não é auxiliar da medicina. Nós somos a enfermagem, técnicos e auxiliares, são técnicos e auxiliares da enfermagem, não técnicos e auxiliares da medicina. Certo? Os enfermeiros têm que realmente estudarem mais para terem condições técnicas, para poderem discutir caso a caso com os médicos e a equipe multidisciplinar. Nós estamos perdendo campo de trabalho. Eu não gosto de mexer no ventilador porque o ventilador é da físio. Aonde está escrito que o ventilador é único e exclusivo da físio? Nós temos a resolução 639 de 2020 do COFEN, que ela fala sobre a utilização de ventiladores por enfermeiros. Então, nós temos que realmente começar a quebrar paradigmas e mudar conceitos. SAMU não é Uber, SAMU muito menos não é táxi. Tá? Mudar modelos, em vez de colher e correr, e ficar e jogar, nós podemos correr e jogar, tanto no pré-hospitalar fixo quanto no móvel. Quando chega um paciente crítico, um paciente grave, eu possa correr e jogar com ele, ou seja, eu posso atendê-lo da melhor maneira possível, oferecer uma qualidade melhor na assistência do que ele ficar aguardando aguardando o médico fazer o atendimento, tentar estabilizar um outro paciente para ir nele. Então, nós precisamos realmente inovar. Os Estados Unidos, a Suécia, a Inglaterra, Portugal, Escócia, eles já têm práticas avançadas no enfermeiro, no APH. Ali até é interessante a foto do caminho da viatura do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, que é uma viatura de enfermeiros, uma viatura de práticas avançadas para o enfermeiro. Nós temos aí o CIV, que é o suporte imediato de vida de Portugal,
sabe, que já tem as suas características. Então, a práticas avançadas já é discutida no mundo há 34 anos. Nós estamos gatinhando aqui no Brasil ainda. E tanto o pré-hospitalar móvel quanto o pré-hospitalar fixo, nós devemos estar preparados. Não é acúmulo mais de serviço, eu não estou tendo acúmulo de serviço. Eu estou tendo acúmulo de competências para melhor atender o meu paciente crítico na ausência do profissional médico. Tá? O que a OMS, ela fala, né, num estudo feito, inclusive, por enfermeiras do SAMU da França, né, que elas dizem, evidências mostram que a expansão da prática dos enfermeiros, se implementada cuidadosamente, pode ser uma maneira eficaz de lidar com as mudanças demográficas, com custo-benefício eficiente e melhora do acesso e da satisfação tanto de pacientes quanto de profissionais. Então, isso já é um estudo que ele já é realizado realizado em 30 anos em mais de 30 países. Então, as práticas avançadas, ela vem para contemplar tanto o pré-hospitalar, né, público e privado, civil e militar, quanto os profissionais que atuam nas unidades intra-hospitalar, públicas e privadas, civis e militares também. Então, fica o meu contato aí, @FernandoSamu92 no Instagram, tá? Para quem quiser, eu fico aberto, Lígia, e a todos para questionamentos. Parabéns, Fernando, pela explanação, trazer esse assunto para a gente. Realmente, a realidade que você demonstrou aí é uma realidade nacional, não é diferente aqui no Mato Grosso, né? Tanto antes da pandemia quanto na pandemia, nós sofremos muito, né? A enfermagem em particular, a gente está aí na linha de fogo sempre, sempre, né? E eu penso que as práticas avançadas na enfermagem vêm de encontro com isso, porque o profissional enfermeiro envolvido, né, especialista na urgência e emergência, que trabalha com isso, e hoje em dia, como você bem disse, a gente trabalha com motivação, com vontade, porque é uma paixão, né? E é um serviço muito empolgante mesmo, traz uma satisfação profissional enorme para a gente que ama isso, mas a gente precisa avançar, a gente precisa, não é só isso que traz eficiência para o trabalho da urgência e emergência, né? A gente precisa realmente ser um profissional desta área, com expertise, com conhecimento da ciência, baseado as nossas ações em evidências científicas, né? Que traga para o indivíduo que a gente está cuidando uma qualidade de vida, né? Porque eu penso que a enfermagem, que é o ser enfermeiro, né? O que é da gente, né? Eu penso nisso e eu acho que o que é da gente é dar e cuidar da qualidade de vida do ser humano, não é somente da doença, né? A gente atua nessa perspectiva, né? De trazer aquele indivíduo que está doente para uma qualidade de vida adequada. Sim. Então, a gente tem esse olhar maior, né? Não só tratar a doença ou só o agravo que está naquele momento. E olha que eu estou falando de enfermeiro da emergência, né? Que vai ali tratar um momento de saúde muito pontual, geralmente por uma questão traumática. Mas a gente está pensando naquele trauma de uma forma maior, né? O cuidado deve ser voltado para isso, para devolver ele para a qualidade de vida dele. Então, a gente precisa dar um cuidado de maior qualidade. E as práticas avançadas, eu entendo que elas trazem o enfermeiro para esta reflexão, né? Traz o enfermeiro para, seja na emergência, seja em qual área de enfermagem estiver atuando, para a gente ter essa capacidade mesmo de oferecer um atendimento com maior qualidade, um cuidado de excelência, né? Ter capacidade de tomar a decisão, uma decisão assertiva no momento certo e ter e sempre estar estudando. Então, eu acho que é uma área que a enfermagem tem que investir, sim.
o nosso conselho, né, o nosso sistema, com o CONFEM, Conselhos Regionais de Enfermagem, vem investindo nisso, e eu acho que nós, profissionais enfermeiros, precisamos estar mais atentos a essas resoluções do nosso conselho e colocar isso em prática, né? Porque a gente pode sim, a gente pode fazer muita coisa. As nossas resoluções nos permitem fazer muitas coisas e a gente tem que estar atento com isso, né? Então, eu achei ótimo aqui, já chegou algumas perguntas aqui, deixa eu Bora, vamos lá. passar para você. Bora, né? Um questionamento aqui, uma reflexão, na verdade. O novo modelo brasileiro de APH e participação do enfermeiro como prática avançada, em sua maioria restrita ao suporte avançado de vida, com a implementação das unidades intermediárias e uso de tecnologias, é possível aumentar a qualidade do atendimento, bem como desenvolver práticas avançadas? Quais os caminhos para a implementação dessa nova modalidade no SAMU? Uma vez que a atual... Perdão, Lívia, perdão. Uma vez que a atual plataforma do Ministério da Saúde não possui essa modalidade de habilitação. Bom, na verdade, o suporte intermediário de vida, ela veio realmente uma proposta do Conselho Federal de Enfermagem ao Ministério da Saúde. Se vocês forem acompanhar as notícias aí da luta, né, da Comissão Nacional de Urgência junto com o Ministério da Saúde, ela não é de hoje, ela é muito longa. Nós estamos já há alguns anos já mostrando para todos as autoridades do Ministério da Saúde que dessas 615 unidades de suporte avançado de vida, 30% delas não estão funcionando. Ou seja, o Ministério da Saúde, ele paga para o serviço não funcionar. Então, e assim, é um serviço que acaba ficando caro. A característica da avançada hoje é mais fazer transporte interhospitalar do que fazer atendimento primário na rua. E, como eu digo, né, o pessoal fica medicalizando as básicas, né? O técnico auxiliar não tem competência legal para poder fazer medicação sobre regulação médica. Por mais que o médico seja autoridade sanitária, pelo Conselho Federal de Enfermagem, ele não tem competência legal para isso. Então, o caminho, eu coloquei no chat aqui do Zoom, daí se vocês quiserem copiar e mandar depois para o pessoal que está nos acompanhando, na portaria 2040, na 655, ela já fala que os gestores que quiserem agregar maior competência no suporte básico de vida, ele insere o enfermeiro dentro na composição da equipe de suporte básico. O enfermeiro ele pode fazer a prescrição à distância, conforme a resolução 487 de 2015, ele pode fazer o uso de dispositivos hexaglóticos, ele pode fazer intraóssea. A tomada de decisão do enfermeiro é uma tomada de decisão técnica, uma tomada de decisão com respaldo, inclusive, do Conselho Federal de Enfermagem, é privativo do enfermeiro essas atitudes. Tem auxiliares técnicos bons e melhores que enfermeiros? Temos. Porém, dentro da nossa lei do exercício profissional, eles não podem fazer medicação. E os enfermeiros, que nem eu falo, suporte intermediário de vida não vai ser para qualquer enfermeiro. Sabe? Não é para qualquer enfermeiro. Então, assim, ele tem que ter uma tomada de decisão, tem que conhecer, tem que saber um pouco de farmacologia, um pouco não, tem que saber muito de farmacologia, porque ele vai ser os olhos do médico regulador na cena. E o que ele passar para o médico, nas condições dele, vai ser dado conduta e protocolo a ser seguido. Então, é só quem fez a pergunta aí, acessar aí a portaria 655, que tem lá no... Eu não vou lembrar o número do artigo agora, mas ele fala... Ele não é obrigatório, é para nível gestor, porém nós estamos lutando com o Ministério da Saúde para poder chegarmos a um reconhecimento do Ministério da Saúde da modalidade CIV no APH brasileiro.
tem muitas nuances aí, mas acredito que nós temos muitas já suporte intermediário de vida no Brasil. É isso mesmo, né? A gente negligencia muito, né? A enfermagem, eu acho que ela negligencia muito as suas ações. A gente precisa valorizar de dentro e começar. E eu concordo plenamente com você. O enfermeiro, para ser da urgência e emergência pré, da unidade móvel ou fixa, a gente tem que reunir algumas habilidades, né? Com E certeza. principalmente conhecimento da clínica. A gente tem que saber muito de clínica, né? Né? Saber 80% dos atendimentos da rede SAMU é clínico. exatamente. E até no trauma a gente tem que saber qual vai ser a condição clínica pós-traumática desse indivíduo, porque aí a gente pode evitar muitas complicações, né? Sim, Então a gente precisa sim, realmente ficar atento a isso. Outro questionamento aqui, Fernando, sim. sobre o Vamos para o suporte. último, Silvia. Ô, Lígia, vamos para o último, que eu vou entrar em outra live daqui 10 minutos. E aí você pode, eu vou deixar meu e-mail aqui no chat, aí o pessoal manda por e-mail que eu respondo. Tá Tá bom? Só certo, por causa do tempo. Tá no chat do Zoom, daí é só jogar no Facebook lá ok, depois. faremos isso. O suporte intermediário de vida é um dos desafios do enfermeiro neste novo cenário, onde é possível o desenvolvimento de práticas avançadas. Quais as ferramentas a serem utilizadas para essa efetivação no PH brasileiro? No APH Então, brasileiro. na verdade, só falta agora o reconhecimento do Ministério da Saúde, que nós já conseguimos, inclusive, provar para eles o impacto financeiro que ocasiona na rede SAMU 92 no país. Eu vou ampliar o acesso e vou melhorar a qualidade da assistência, inserindo enfermeiro dentro das unidades de suporte básico. Então, hoje, numa parada cardiorrespiratória, que eu saio somente o técnico auxiliar ou o condutor, eu tenho somente um colega ali atendendo uma parada cardiorrespiratória, sem poder fazer nada. O enfermeiro, sobre protocolo, eu já vou ter um integrante a mais dentro do salão, ou seja, eu vou ter o técnico e o enfermeiro, vou poder fazer uso de drogas, tá? Vou poder fazer outras tomadas de decisões, vou poder garantir uma via aérea avançada ali, vou poder fazer qualquer outro procedimento desde que esteja no nosso protocolo. Então, por isso nós falamos, é uma oportunidade de garantir o acesso desse paciente crítico à rede de urgência e emergência, que hoje é feita pelas unidades de suporte básico. Nós temos aqui, São Paulo, inúmeros municípios já com CIV, inclusive nas equipes de motolâncias, enfermeiro na central de regulação, nós temos até uma resolução do Rio Grande do Sul, que é uma resolução CIB, né, que é o Comissão Intergestora Bipartite, que regulamenta o enfermeiro na Central de Regulação das Urgências no Rio Grande do Sul. Nós temos vários já protocolos e profissionais enfermeiros trabalhando dentro das centrais de regulação das urgências. Então, assim, é um grande avanço para o nosso país. E uma outra luta é realmente atualizar o que está defasado no nosso país, que é a nossa legislação de urgência e emergência. Quanto Conselho Federal de Enfermagem, nós fizemos todas as normativas necessárias para amparar os profissionais que estão na linha de frente, e no melhor momento nós vamos estar conversando e apresentando uma nova proposta ao Ministério da Saúde. É isso mesmo, nós temos várias lutas, né? Muitas. E a gente precisa avançar. Eu vejo que as práticas avançadas na enfermagem, ela não é uma luta propriamente dita da enfermagem, né? Da enfermagem em si, mas sim uma luta que vai trazer para a sociedade um atendimento muito melhor e para o nosso sistema único de saúde, para o sistema de saúde público, também vai trazer um resultado muito com maior rapidez, com agilidade, e vai usar os recursos, né, que a gente tem com maior efetividade. Sim. A gente precisa continuar sendo motivado, a enfermagem é o maior corpo, né, na área da saúde, e a gente precisa se envolver realmente. Não, sempre, e agradecer aí a iniciativa do Corém Mato Grosso,
da ABEM Mato Grosso, de todos que estão nos ouvindo, a realmente não desistirem, né? O não nós já temos, nós vamos buscar sempre o sim. Nós estamos aí até que com uma normatização para a enfermagem brasileira muito boa, no que tange ao sistema COFEM-COREM, uma coisa que nunca tivemos, que agora é realmente apresentar esses dados para o Ministério da Saúde, né? Só que com essa confusão que está, né, aí a gente acaba ficando numa situação muito delicada, né? Com essa CPI, essas coisas, então não tem ninguém com condições de nos atender, mas nós estamos trabalhando. Esse ano vai sair algumas resoluções novas aí tanto para quem está no pré quanto no intra-hospitalar, vai sair muita coisa nova. E peço para vocês nos acompanharem, né, o COFEM nas redes sociais, a Comissão Nacional de Urgência e Emergência, para poder estarem antenados aí com as mudanças na urgência e emergência da enfermagem brasileira. É isso aí, Fernando. Obrigada, agradeço. Só um minutinho, Andressa. Obrigada a todos. E faremos novamente esse modelo, né, de live para a gente poder discutir mais e melhor esses assuntos. Muito obrigada. De nada, até mais. Tchau para todo mundo. Eu quero agradecer a todos, ao enfermeiro Eduardo pela palestra, a enfermeira Lígia pela moderação e a participação no evento. Eu quero convidar a todos à nossa programação de amanhã, 19/5, que é a importância do técnico de enfermagem no restabelecimento da saúde do ser humano. Em nome do QUEREM-MT e da ABMT, a comissão organizadora, agradecemos a todos os convidados e todos os envolvidos. Obrigada a todos e boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus. Amém. Até mais. Tchau, tchau.